Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Nesta terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023. Graças a Deus pela sua presença. Louvamos a Deus pela sua bendita palavra, pela sua graça, pela sua infinita misericórdia. Quero já cumprimentar os meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos, aqueles que vão chegando. Hoje Deus tem uma palavra ao seu coração. Amém? Meus irmãos, aqueles que estão chegando agora, a palavra de Deus hoje está no livro do Gênesis, capítulo do número 3, versículo do número 1. Gênesis, capítulo 3, ou Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Bom dia, irmã Helena, bom dia, irmã Anailka, bom dia, irmão Alcione, paz do Senhor a todos vocês. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no coração dos irmãos. Amém? A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe. Bom Jaia, Deus abençoe a todos os irmãos. Meus irmãos, o texto bíblico de hoje está no livro do Gênesis, capítulo do número 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos repetir o texto? No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? Glória a Deus. Esta oportunidade eu quero iniciar essa palavra, esta pregação, trazendo para você a seguinte verdade. Você que está me vendo nesta manhã, você não é uma obra do acaso. Você não é uma coincidência. Você não é resultado de uma ameba, muito menos descendente de um macaco. Você é um projeto de Deus. Você foi escolhido por Deus, é uma obra-prima do Deus Criador. Nós não somos semelhantes a primatas, mas pelo contrário, somos semelhantes ao Deus Criador, ao nosso Senhor, ao nosso grande Deus Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Não estamos aqui apenas como resultado de uma explosão cósmica, ou apenas como resultado de uma grande evolução de milhares e milhares de anos. Estamos aqui sim pela vontade do nosso Deus. Somos um projeto dele. Somos preservados por ele. Somos guardados por esse Deus Todo-Poderoso. Nesta manhã Deus colocou meu coração falar aqui em 4 partes nesta mensagem. Primeira parte eu vou falar do tempo. Tempo, que tempo esse? No princípio. Segunda parte eu vou falar aqui sobre o autor. Que autor? Deus. Terceira parte eu vou falar aqui sobre o método. Que método? Deus criou. E quarta parte eu vou falar aqui da extensão. Que extensão? Céus e terra. No princípio criou Deus céus e terra. Quando falamos aqui no princípio, a palavra princípio aqui não significa um começo, mas significa aqui um tempo espiritual. Como assim? Não está falando de um tempo chamado tempo Cronos, o cronômetro, como nós conhecemos nos dias de hoje. Não está falando aqui de um tempo cronometrado, que é o tempo em que nós vivemos agora, mas é um tempo chamado Kairos. Quando nós falamos de tempo, a palavra tempo na língua grega existe 2 definições para tempo: Kairos e Cronos. Kairos é o tempo de Deus. É o tempo onde não pode ser cronometrado pelo relógio. É o tempo onde não pode ser registrado. Mas é o tempo de Deus. Aonde está lá na Bíblia, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, dizendo que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ou seja, esse é o tempo de Deus. Haja visto que quando a Bíblia diz no princípio, não está falando de um tempo como o nosso. Por quê? Porque quando Deus cria céus e terra, a Bíblia diz para nós que Deus vai criar o sol e a lua somente no 4º dia. Então a palavra dia ali significa um tempo indeterminado de
horas em um tempo indeterminado de dias, num dia como o nosso. Não é um dia de 24 horas. Haja visto que o dia de 24 horas passa somente a existir no quarto dia da criação, quando é criado o sol e quando é criado lua. A partir dali então é que nós vamos ter o que chamamos de 24 horas, porque a Terra vai estar num sistema de rotação e translação. Mas antes disso nós não estamos aqui no tempo Cronos, estamos sim no tempo Kairos, é o tempo de Deus. Então quando a Bíblia diz no princípio criou Deus, ele está no Kairos, ele está na eternidade. Haja visto que não foi o tempo que trouxe Deus, mas foi o Deus criador do tempo. Como assim? A Bíblia diz que Deus é pai da eternidade. Ele é pai do tempo. Ele criou o tempo, tanto Cronos quanto Kairos. Alguém pode perguntar, mas quem fez Deus? Quem criou Deus? Deus existe. Ele sempre existiu e sempre vai existir, porque ele é um Deus eterno. Deus é o pai da eternidade. Então Deus estava no princípio. Haja visto que a Bíblia diz lá em Gênesis, ou melhor, no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, o verbo já estava lá. O próprio Cristo já estava lá, Pai, Filho, Espírito Santo, atuando, trabalhando na criação. A primeira coisa que vai ser criada vai ser a água, porque a Bíblia diz para nós, na segunda carta do apóstolo Pedro, a Bíblia vai falar para nós lá que através da água tudo subsistiu, e através da água tudo veio. Ou seja, Deus através da água vai criando muitas outras coisas. Não apenas a água, mas também a energia. Quando a Bíblia diz no princípio criou Deus céus e terra, então nós vemos aqui Deus trabalhando, Deus agindo. Nós vemos um Deus que trabalha. E nesta manhã eu quero aplicar essa palavra logo ao teu coração, falando que o meu Deus, o teu Deus, é um Deus que trabalha. A Bíblia diz em 1 João, ou no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 5, versículo 17, dizendo que o nosso Deus é um Deus que trabalha. Então Deus está trabalhando hoje. Deus está trabalhando ao nosso favor. Deus está no trono. Deus está no controle. Deus está contemplando a minha e a tua vida nesta manhã. Nós somos seres que estamos aqui pela vontade dEle, pela vontade absoluta dEle. Não estamos aqui por um acaso. Deus trabalha na minha e na tua vida. Deus nos preserva. Quando Deus criou os céus e terra, Ele apenas não criou e largou a ermo. No sentido, criou e deixou. Mas Deus cria e preserva e trabalha e é o mantenedor da criação. A Bíblia vai falar para nós lá em Colossenses capítulo 1, que Ele é o mantenedor de todas as coisas. Nesse exato momento o sol já está brilhando. Por quê? Porque Deus está sustentando. Nesse exato momento a Terra está na sua órbita, rodando no sistema de rotação e translação. Por quê? Porque Deus está preservando. Nesse exato momento o teu corpo está funcionando, o teu coração está batendo. Você está tendo fôlego de vida neste momento. Por quê? Porque Deus está lhe preservando. Deus está lhe guardando. Tudo está sendo preservado, tudo está sendo visto, tudo está sendo conservado pelo nosso Deus. Se não fosse o nosso Deus, as marés já estavam adentrando sobre a face da terra. Se não fosse o nosso Deus, nós já estaríamos sendo torrados pelo sol. Se não fosse o nosso Deus, nós já estaríamos talvez congelados nesse planeta. Se não fosse o nosso Deus, nesse momento talvez nós estaríamos mortos pela falta de oxigênio. Mas o nosso Deus é o Deus que criou todas as coisas. O Deus que criou do nada. É o Deus que fez tudo num tempo chamado Kairos. Um tempo que não é o tempo Cronos. E eu tenho aqui algumas informações para você. Olha, observe bem comigo. A migração das aves, elas seguem em bandos e milhares de quilômetros, através de terras e mares, como se tivessem combinado previamente. Por quê? Porque Deus está guiando. A engenharia das abelhas. Observe que as abelhas, irmãos, elas bem com exatidão têm cálculos da construção do seu favo de mel. Por quê? Porque Deus está guiando. As pequenas formigas, as formigas, elas trabalham de forma ordenada. São peritas em construção. Por quê?
Porque Deus está trabalhando. Deus fez um mundo organizado. Nós vemos aqui a arquitetura do João de Barro. E você olha o passarinho chamado João de Barro e acha que é obra do acaso? Não. Deus é um Deus que criou um pássaro. Deus criou aquela ave, para que aquela ave fosse uma ave trabalhadora. Ou seja, Deus está trabalhando ali. Quem lhe ensinou a fazer a arte de pedreiro? Quem ensinou o João de Barro a fazer a sua casa? Quem ensinou a abelha a fazer a sua colmeia? Quem ensinou os pássaros a construir os seus ninhos? A Bíblia Sagrada vai mostrar para nós, irmãos, a criação. E nós vemos também quando Deus cria os mares, Deus cria os peixes. Quem ensinou os peixes do mar a migrar no inverno? Quem ensinou os peixes do mar? A Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo, irmãos. O tamanho do planeta Terra. O tamanho do planeta Terra não é algo comum, não é algo do acaso. Por quê? Porque nós somos colocados aqui rigorosamente planejados. Vejam bem, o grande teólogo Wallace ilustra esse homem que disse aqui que se a Terra fosse 10% maior ou 10% menor, a vida seria impossível sobre ela. A distância entre o Sol e a Terra, ou seja, a distância entre o Sol e a Terra é previamente calculada. Porque se estivéssemos mais afastados, iríamos congelar. E se estivéssemos mais perto, não sobreviveríamos. A conclusão é que Deus preparou esse planeta para nós habitar. A inclinação do eixo da Terra. Nenhum outro planeta nesta órbita, neste universo vasto, nenhum outro planeta, irmãos, tem exatamente a mesma inclinação. Como assim? São 23 graus. Esse ângulo dá condições para que todas as partes da Terra sejam lentamente atingidas pelos raios solares. Deus planejou isso no quarto do dia, quando Ele está criando o Sol, quando Ele está criando a Lua, quando Ele está criando as estrelas. Nós vamos ver aqui a existência da Lua. E por que existe Lua? A Lua é a faxineira do universo. Como assim? Sem Lua seria impossível viver nesse planeta. Se alguém conseguisse arrancar a Lua da sua órbita, toda a vida pereceria no planeta. Ou seja, sem as marés originadas por causa da Lua, todas as baias e praias se tornariam poços fétidos de lixo. Seria impossível viver perto delas. Em razão das marés, as ondas continuam quebrando nas praias, promovendo a areação dos oceanos do planeta, promovendo, ou seja, uma limpeza. Sem o plâncton, não haveria oxigênio do homem, não poderia viver sobre a face da Terra. Deus fez a Lua com o tamanho certo, colocou na distância certa da Terra para realizar outras e numerosas e vitais funções. Ou seja, a Lua não é apenas uma refletora de luz solar, ela é a diaconisa, ela é a trabalhadora, ela é funcionária do Criador, a faxineira da Terra. Eu pergunto para você, isso é resultado do acaso? Isso é resultado de uma explosão? Nós vamos ver aqui também a atmosfera terrestre. Vivemos sobre um imenso oceano, com 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de quase uma dúzia de outros elementos. Nós não somos resultados do acaso. Nós vemos aqui o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é um elemento extremamente inerte, e assim, se não fosse, seríamos todos envenenados por diversos compostos de nitrogênio. No entanto, ele pode ser inerte e é impossível combiná-lo naturalmente com outros elementos. Isso é obra do acaso? Não, irmãos. Como é que Deus faz para transferir o nitrogênio do ar para o solo? Ele usa os relâmpagos. Cerca de 100 mil raios, se não caísse no solo diariamente, criando anualmente 100 milhões de toneladas de nitrogênio, útil para o alimento das plantas. Será isso o resultado do acaso? Glória a Deus. A camada de ozônio que protege esta terra. Vejam bem, a 60 mil metros de altura existe uma camada fina de ozônio. E essa camada, se ela não existisse,
Essa camada, irmão, seria comprimida e seria reduzida em 6 milímetros de espessura. No entanto, se ela não haveria vida sobre a face da terra, sem ela não haveria vida. Eu poderia citar para você aqui muitas outras coisas, mas olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Gênesis 5:1: este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou homem e semelhança o fez. Neemias capítulo 9, versículo 6, a Bíblia aqui está dizendo: só tu, Senhor, fizeste os céus e os céus dos céus, e todas as estrelas, e a terra, e quanto tudo nela há. A Bíblia Sagrada diz, Salmo 104, verso 24: Senhor, nas tuas obras há riquezas, todas as sabedoria que fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. As maiores riquezas da terra estão aqui mesmo, debaixo do solo. Ouro, prata, pedras preciosas. Quem fez? O Deus, dono do ouro e dono da prata. A Bíblia diz em Isaías 40, 26: levantai os altos olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair do seu exército as estrelas, todas bem contadas, porque Deus conta as estrelas, cada uma pelo seu nome. E existe mais estrelas no céu do que areia no fundo do mar. Quem criou todas? Deus. Os cabelos da sua cabeça, Mateus capítulo 10, versículo 30, estão todos contados. Por quê? Porque Deus se preocupa com você nos mínimos detalhes. Deus se preocupa com você nesta manhã. Deus se preocupa assim com a sua casa. Deus se preocupa assim com os seus sonhos. Deus se preocupa assim com os seus projetos. Deus se preocupa assim com a sua alimentação. Deus se preocupa assim com os seus pensamentos que passam, porque Ele conhece todos. Ele é o Deus do Salmo 139. Ele é o Deus que conhece todas as coisas. Eu poderia citar muitas outras coisas para você, mas eu estou falando do tempo. No princípio criou Deus. Quem é o Deus Criador? A Bíblia diz que esse Deus é o Elohim. Que Elohim, quando a Bíblia diz a palavra Deus, ele está falando do Elohim. Elohim é o nome plural de Deus. Como assim? Plural. Porque quando Cristo está no Calvário conquistando a minha e a tua salvação, ele olha aos céus, ele não fala Elohim, ele diz Eloi, 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 lama sabachthani. Quer dizer, Deus no singular. Ele está no singular porque o Pai e o Espírito estão no céu, mas o Filho está na terra, conquistando a minha e a tua salvação. Mas quando a Bíblia diz no princípio criou Deus, ele está falando do Deus Trino, do Deus Elohim. Por isso em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele vai dizer assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, porque Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus, ele é Elohim. A palavra Deus, Elohim, está 32 vezes dentro da Bíblia Sagrada no hebraico, falando da Trindade, falando da majestade do Pai. O próprio Cristo vai dizer em João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Ele é trino. E sendo ele trino, quando a Bíblia está dizendo assim, no princípio criou Deus, tudo aquilo que ele criou, ele coloca a sua digital. Como assim? Quando Deus cria, ele deixa a digital da Trindade. A palavra Trindade não existe na Bíblia. Assim como a palavra também onipotente e tantas outras palavras não estão registradas. Mas, todavia, nós vamos entender que a essência da Trindade está registrada. Como assim? Pai, Filho, Espírito Santo. Nós vamos notar aqui as digitais do Criador, quando Deus cria. Por isso estou falando para você que ele é o Deus Elohim. Quando a Bíblia diz assim, no princípio criou Deus. No original hebraico está Bereshit bara Elohim. Ou seja, no princípio criou Deus Elohim. Elohim, Pai, Filho, Espírito Santo. Quando eu falo da digital de Deus, Deus cria primeiramente o tempo. E o tempo é dividido em 3 partes. O tempo é dividido em passado, presente e futuro. Deus cria a água. Quando Deus cria a água, Deus cria também em 3 partes. Como assim?
Deus cria a água, irmãos, H2O. Deus cria a água no sentido gasoso, líquido. Deus cria a água até mesmo no sentido sólido, como gelo. Nós percebemos que temos a digital de Deus até mesmo na música. Quando eu falo de música, eu falo da harmonia, do ritmo e também ritmo, harmonia e melodia. São 3 partes. Quando Deus faz o homem, Deus cria o homem espírito, alma e corpo. Note que tudo está a trindade, 3 partes. A nossa pele, o nosso corpo, tudo é registrado à trindade de Deus. Deus é tremendo, Deus é glorioso, Deus é poderoso. Então Ele é o autor da criação. No princípio criou Deus. Quem é Deus? Deus é o eterno. Ele não foi criado, Ele existe. Nós somos seres criados. Anjos são seres criados. Demônios que se tornaram de anjos e tornaram demônios são seres criados. E essa eternidade deles é uma eternidade pré-existente, porque eles deixaram, ou melhor, eles começaram a existir. Agora Deus, irmãos, Deus sempre existe. Ou melhor, quando eu digo aqui do homem, quando eu falo de anjos, eles não são pré-existentes, porque eles começaram a existir. Eles foram criados pelo Criador, eles foram criados por Deus. Deus é pré-existente por quê? Porque Ele sempre existiu e sempre vai existir. Ele é o Pai do tempo, como eu disse, Ele é Pai da eternidade. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus Criador. Ele é eterno. Quando eu falo da eternidade de Deus, Ele sempre existiu e sempre vai existir. De eternidade em eternidade, Ele é Deus. Ele criou anjos, arcanjos, querubins, serafins. Ele criou todos esses seres. Ele é autossuficiente, porque Ele tem vida em si mesmo. E só Ele pode gerar vida. Morte não pode gerar morte. Ele gera vida. Ele gera energia. Ele gera o nosso sustento. Ele é um ser onipotente, onipresente, imutável, todo-poderoso, transcendente e emanente. Ele tem todo o poder. Mas ainda a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu falei do princípio, eu falei do tempo, eu falei do início. Mas ainda eu falo de Deus. E agora eu falo do método. Que método? A Bíblia fala do método que Deus realizou e trouxe à existência todas as coisas. A Bíblia está dizendo aqui: no princípio criou. A palavra criar no hebraico é bara. E bara quer dizer trazer existência sem usar a matéria-prima. Então Deus trouxe tudo aquilo que nós vemos através do bara. Ou seja, Deus foi o criador da matéria-prima. Hoje o homem, ele não é o criador. O homem apenas faz. Ele usa um outro verbo chamado verbo asa. Fazer daquilo que já existe. Para o homem construir uma casa, ele precisa da matéria-prima. Ele precisa do cimento. Ele precisa do tijolo, do barro. Ele precisa da pedra. Ele precisa da areia. Ele precisa dos minerais que são criados por Deus para criar a sua casa. Ele precisa do ferro criado por Deus. Ou seja, o nosso Deus é o criador da matéria-prima. Deus criou a terra, Deus criou a água, Deus criou as rochas, Deus é o criador da matéria-prima. Por isso, a Bíblia está falando aqui, irmãos, quando Deus cria todas as coisas, é somente no 4º dia que Ele vai criar o sol e a lua. E alguém vai dizer assim: mas o sol e a lua são energia. Sim, eles são energia. Mas antes dessa energia ser criado, Deus já existia. Como assim? Deus já criou o Od, energia. Quando Deus cria essa energia, irmãos, através dessa energia também, com a água, Deus vai formando todas as demais coisas, através do seu poder, através da sua glória. Então, quando a palavra Od está colocada ali, energia, luz, a palavra luz significa Od. A luz já existia antes do sol nascer. É só você ler Gênesis capítulo 1, você vai perceber isso. Que o sol só está sendo criado no 4º dia. Então Deus sabe de todas as coisas. Quando Deus cria esta terra, Deus cria elas com leis harmônicas. Como assim? Para tudo existe uma lei.
No teu corpo físico e no meu, exatamente agora, existe uma lei. Que se essas leis forem quebradas, nós não temos saúde. Você sabe, por exemplo, o resultado de diabetes. Você sabe que a diabetes, na verdade, nada mais é do que uma lei sendo quebrada. Pressão alta, uma lei sendo quebrada no nosso corpo físico. Ou seja, a natureza tem as suas leis. O sol está brilhando por causa de uma lei que Deus criou. O mar, ele está lá preservado sobre as águas, ele não invade a terra, irmãos, e cobre tudo num momento só, por causa de uma lei que Deus determinou para cada natureza. Ou seja, a lei na natureza física, a lei na natureza das plantas, a lei, irmãos, dentro de nós, no nosso corpo físico. Existe uma regra, existe um porquê, existe um trabalhar de Deus, existe um mecanismo certo, correto, tudo projetado nos mínimos detalhes, porque Deus se preocupa conosco. Então, não existe aqui uma evolução. Porque desde o momento em que o pecado entrou no mundo, não existe evolução, existe degradação. Como assim? É provado que existiram mais de 7 mil espécies de vários tipos de animais, de aves, de cachorros, de gados, enfim. Só que tudo isso vai diminuindo com o tempo. Hoje, por exemplo, há a extinção de muitos animais. Eu vou dar o exemplo de um, mico-leão dourado. O mico-leão dourado, que é um primata, está se extinguindo e logo vai deixar de existir. Então não existe uma evolução. Pelo contrário, existe uma morte lenta do planeta Terra. A Terra está morrendo de maneira lenta, porque desde que o pecado entrou no mundo, a Terra está morrendo. O homem chegava a viver 900 anos. Hoje, a vida está sendo cada vez mais diminuída. Aqueles que digam que a vida está aumentando, mas aumenta-se cada vez mais o pecado. Quanto mais pecado tem, mais a morte chega. Porque a Bíblia diz, irmãos, para nós, que o salário do pecado é a morte. A natureza está morrendo. O homem está morrendo. Então não existe uma evolução, mas existe uma degradação. Nós vemos aqui também que não há evolução, então uma morte lenta. E a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus céus e terra. Quando a Bíblia usa a expressão céus, ele está usando no plural. Primeiramente ele está falando das coisas criadas invisíveis e das coisas visíveis. Quando eu falo de coisas invisíveis que Deus cria um mundo espiritual. E quando Deus cria um mundo espiritual, está lá anjos, arcanjos, querubins, serafins. Seres espirituais a qual os olhos naturais não veem, com corpos espirituais específicos para eles. Deus cria o mundo espiritual. Deus cria átomos. Deus cria o vento, coisas que nós não vemos. Deus cria um macro-universo. Deus cria um micro-universo. Existem bactérias, existem pequenos, vamos dizer assim, micróbios, algo que nós não conseguimos ver a olho nu, mas estão sendo todos sustentados pela criação de Deus. No meu corpo e no teu corpo existem nesse exato momento milhares de micro seres andando, até mesmo comendo peles mortas, e você não está observando. É o micro-universo criado por Deus, pequeno, mas sustentado pelo Criador grande. O macro-universo, o grande universo, que alguns chegaram a dizer que este vasto universo tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Como assim? São 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Que o homem não pode imaginar o tamanho da grandeza desse universo, a tamanho da grandeza do Sol, a quantidade de estrelas. Deus é aquele que no princípio criou Deus céus e terra. Quando eu falo aqui, irmãos, de criou Deus os céus e terra, Hebreus capítulo 11, versículo 3, a Bíblia diz assim: Deus criou os mundos. Quando se fala de os mundos, está falando aqui de outras galáxias, está falando de outros planetas, está falando aqui de uma atmosfera gigantesca, que nós não temos compreensão do tamanho.
Mas a Bíblia diz, irmãos, que este vasto universo, ele cabe nas palmas da mão do nosso Deus. Aqueles que dizem que nós somos influenciados pelo universo, que o universo se influencia. Aqueles que acreditam e têm o sol como um Deus, as estrelas que guiam as vidas das pessoas. Mas eu digo para você, todos eles são servos, são criaturas do Deus Todo-Poderoso. O sol está em obediência ao nosso Deus. O universo está em obediência ao seu Criador, o Deus Todo-Poderoso. Tudo está debaixo das ordens dele, da glória dele. E por último, Deus vai criar, irmãos, o macro, o micro-universo, o visível, o invisível. Deus cria o homem. Deus cria o ser humano do pó da terra. Da mesma forma que vai criar também e colocar lá os animais da terra. Só que o homem tem uma diferença. Deus vai soprar no homem algo que vem do céu. O sopro de vida, a sua glória. Então o homem é formado do pó da terra, que representa a humilhação. Mas ele também é formado do sopro, que representa a exaltação. O homem é formado do pó, que representa a fraqueza, a fragilidade. Mas ele é formado também do seu Espírito de Deus, que representa a força, representa a glória. O homem é formado da terra, mas o homem também é formado das coisas do céu, do divino, do espiritual. O homem, ele sem o Espírito de Deus, sem o sopro de vida, ele é um cadáver. Todos nós somos cadáveres sem o Espírito de Deus em nossa vida. Mas ele soprou nesse cadáver o fôlego de vida. E hoje temos vida nesse exato momento, porque o fôlego do Todo-Poderoso nos sustenta. Você não é obra do acaso. Você não é uma coincidência. Você está vivo para a glória de Deus. Você está vivo para a honra de Deus e eu sinto a graça dele. Você está viva nesse exato momento pela misericórdia do nosso Deus. Você é o único ser que está nessa terra que tem duas essências. Os animais só têm essência terrena, por isso que quando eles morrem eles ficam aqui na terra. Os anjos só têm essência divina, por isso eles estão no céu. E o homem? O homem é o único ser que tem essência terrena e tem essência divina. Por isso o corpo volta para a terra, mas o espírito volta a Deus que o deu. E dali Deus sabe o seu destino. Isto é, o ser humano, ele veio de Deus, originado em Deus. O peixe precisa da água para sobreviver. Se você tirá-lo da água, ele não vive. Assim também os animais precisam da terra, do campo, da grama, do pasto, das verduras, das plantas para sobreviver. O homem também precisa da terra para sobreviver. Se tirar da terra, o homem não sobrevive. Mas o homem também não vive espiritualmente se tirá-lo da presença de Deus. É por isso que existe um vazio existencial dentro do coração do homem, que só pode ser preenchido pela presença de Deus. É por isso que o homem procura preencher esse vazio que está dentro do seu coração, que é a ausência da presença do Espírito Santo. Ele vai procurar em drogas, ele vai procurar em vício, em prostituição, em tantas outras coisas. Ele não vai conseguir, porque só está em Deus. O homem só é feliz e completo na presença de Deus. Você foi criado, não adianta você ficar bravo comigo, não adianta você dizer assim, eu não acredito em Deus, mesmo que você não acredita em Deus, mesmo que você não está nem aí para Deus, mesmo que você seja um ateu, você precisa e depende de Deus. Porque se Deus cortar o teu fôlego, você precisa de um tubo de oxigênio para sobreviver. Se Deus não permitir nem oxigênio, você não vive. Se Deus fizer, irmãos, assim o teu coração para de bater na hora, você deixa a tua vida. Você não tem poder sobre si. Você não tem poder sobre o dia da tua morte. Você não tem poder sobre a tua existência. Você não tem poder para determinar quantos anos você vai viver. Você no máximo não vai passar de 100 anos nessa terra, no máximo. É por isso que nenhum ser humano pode bater a mão no peito e dizer assim, eu sou, porque você não é nada. Você é simplesmente pó da terra. E a essência de Deus que te sustenta, o fôlego de vida, o sopro de vida. Então nós apenas devemos glorificar a Deus e pedir misericórdia, que é a misericórdia dele que não nos deixa ser consumidos todas as manhãs. Só estamos aqui pela graça dele, pela misericórdia dele.
E eu louvo a Deus pela tua vida, porque você não é obra do acaso. Você é resultado da presença de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus, do Todo-Poderoso. Nesta manhã, Deus fala contigo. Levanta a tua cabeça. Você não veio a esta terra para ser um fracassado. Acredita que você é um projeto de Deus. Acredita que você foi escolhido por Deus, escolhida por Deus para fazer a diferença. Então, quando você andar, quando você sair por aí, saiba que você tem um Pai, você tem um Criador, você tem um Senhor que lhe sustenta. A misericórdia do Senhor está sobre a sua vida todos os dias. A misericórdia de Deus está sobre você hoje, nesta terça-feira. Esse ano está começando e você só estará vivo pela misericórdia dEle, pela graça dEle, para a glória dEle, para o louvor dEle, para a honra dEle. Deus colocou o homem em Gênesis capítulo 2, versículo 15, lá na terra, no jardim, para quê? Cultivar e guardar. A palavra cultivar significa manter vivo aquilo que Deus criou. Deus planta um jardim e dá esse jardim para o homem e diz assim: cultiva, mantenha vivo aquilo que eu te dei. E é interessante que dessa palavra cultivar vem a palavra culto. Por isso, quando você está cultuando, você está cultivando aquilo que está vivo. Então, cultiva a tua vida espiritual com Deus, mantenha vivo. Mantenha viva a tua comunhão com Deus. Cuida daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Cultive, cultue aquilo que Deus lhe deu. Quando eu falo cultue, não estou falando de você adorar, mas você servir. Você ser mordomo daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Porque uma das palavras originais no sentido de adorador é aquele que serve, é aquele que trabalha. É diáconos, ou seja, diaconais, serviço, trabalho. Cuidar daquilo que não é nosso. O meu corpo não é meu, é templo do Espírito Santo. A minha vida não é minha, ela está nas mãos de Deus. Irmãos, tudo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, o teu carro, a tua casa, teus filhos, a tua família, não é seu, é de Deus. Deus deu, Deus tira. Tudo é dele, para a honra e para a glória dele. Então, quando Deus está trabalhando, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir. Deus está nesta palavra, nesta manhã. Resumindo tudo nesta manhã, irmãos, Deus é mantenedor de tudo aquilo que existe. Somos frutos da misericórdia dele. Então, se ele fez tudo isso, se ele criou, ele tem poder para resolver a tua situação. Ele tem poder para fazer aquilo que ele bem quiser, porque ele é Deus. Nesta manhã eu quero orar pela sua vida. Nesta manhã eu quero orar pela sua casa, pela sua família. E agradecer a Deus pela vida. Louvar a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito. Quantos querem nesta manhã agradecer a Deus por esta palavra? Coloque aí amém. Coloque aí louvado seja Deus. Coloque aí, escreva aí por gentileza. Deus é poderoso. Deus é grande. Eu louvo a Ele pela criação. Eu louvo a Ele pelo sol. Eu louvo a Ele pelo planeta Terra. Eu louvo a Ele pelo ar que respiro. Eu louvo a Ele pelas leis que Ele criou. Eu louvo a Ele porque as leis de Deus são protetoras. Se não tivesse a lei não matar, não roubar, se não tivesse as leis naturais que Ele coloca dentro do teu corpo físico, irmãos, nós já não estávamos mais aqui. Amém? Irmão Jair, louvado seja Deus. É isso mesmo. Irmã Neuda, minha mãe, Deus abençoe. Irmã Helena, ela crê, glória a Deus. Irmão Jaia, glória a Deus. Cristina, glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que significa a palavra glória a Deus? A palavra glória significa a união de todos os atributos e qualidades de Deus. Todos reunidos numa única palavra. Glória, que significa riqueza. União de todos os atributos da grandeza total de Deus. Onipotência, onipresença, onisciência, imutabilidade, transcendência, emanência, o poder de Deus glorioso em nós. Amém, irmã Cristina, Deus abençoe. Louvado seja Deus pela sua vida, é isso aí. Deus é justo, Deus é fiel, Deus é criador, Deus é Senhor.
Eu louvo a Deus, irmãos, porque é por causa dele que nós estamos aqui. Eu só estou aqui agora, nesse exato momento, por causa dele. Eu creio nisso. Só estamos vivos por causa de Deus. A irmã Helena colocou: eu amo este Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor, por ter morrido no meu lugar. Santo, santo, santo é o Senhor. Isso aí. Deus é Criador, Salvador. Glória a Deus. Irmãos, vamos estar orando nesse momento. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família. Nesse ano, até que mude algumas coisas, eu estarei junto com os irmãos, se assim Deus permitir, nas lives toda terça e quinta, certo? Terça e quinta nós estaremos aqui trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Eu quero louvar a Deus hoje pela oportunidade. Irmã Sandra Antunes, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe a sua vida. Sinto de falar isso. Sinto de falar, Sandra, você que está entrando agora, que Jesus lhe ama mesmo. Apesar do sofrimento, apesar das lágrimas, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, Jesus lhe ama. Ele ama de uma maneira tão grande que deu o Filho dele, o mais precioso que tem no céu, deu na cruz do Calvário para morrer por mim e por você. O mais precioso em nós é a nossa alma. Não é os bens materiais que temos, é a nossa alma. Sandra, eu quero dizer para você que a tua alma vale mais do que o mundo inteiro. Vale mais do que o mundo inteiro. Eu sinto a graça, a presença dele lhe falando isso. Deus vê, Deus contempla, Deus sabe o sofrimento, Deus sabe cada lágrima, Deus conhece todas as coisas. Deus conhece cada passo da tua vida. Deus tem visto todos os dias como tem sido sofrido. Mas maior que tudo isso é o amor que Ele tem por você. É o amor que foi derramado de uma maneira tão grande que você não consegue imaginar o amor que Ele sente por você. Ele te ama. Jesus lhe ama. Jesus ama cada um de vocês que estão nessa live aqui também. Há projeto lindo e maravilhoso na vida de cada um. Ele valoriza a tua alma, a tua salvação. Aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem chegou à mente humana, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Eu louvo a Deus pela sua palavra. Irmã Sandra, continua na presença de Deus. Não desista, em nome de Jesus. Tudo há um começo, tudo há um fim no tempo dele. Mas não esqueça, Jesus lhe ama. Amém? Irmã Solange Repiso, Deus abençoe. Irmã Jane também, Deus abençoe. Irmão Gideão, toda a família, todos vocês. Vamos estar orando nesse momento então. Querido Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, eu quero louvar a Ti, Pai, pela Tua grandeza, pelo Teu poder, por tudo aquilo que o Senhor é, aquilo que tem feito, realizado. Pai, eu Te glorifico pela nossa existência nesta manhã, glorifico a Ti, Pai, pelos benefícios da Tua palavra. São benefícios que nós não podemos contar e enumerar. Pai eterno, obrigado, Deus, pela manutenção da vida. Obrigado, Senhor, pelas famílias. Obrigado, Deus, pela palavra nesta manhã. Obrigado, Senhor, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos fortalecido. Deus, eu peço para Ti nesta manhã perdão dos nossos pecados. Perdoa as nossas ofensas, as transgressões, iniquidades, injustiças, falhas, erros, transgressões. Lava-nos no sangue do Cordeiro. Purifica nossas vestes espirituais. Limpa-nos de toda transgressão. Senhor, tira toda legalidade que o inimigo possa tentar agir em nossa vida. Repreenda em nome de Jesus. Querido Deus, que a Tua misericórdia e graça esteja conosco nesta manhã. Ouve nossa oração. Pai eterno, lhe peço nesta manhã poder e autoridade. Poder para vencer a nossa natureza. Poder para ter domínio próprio, Senhor. Poder, Deus, para usar o domínio próprio.
Poder, meu Deus, para ter poder sobre este corpo, sobre o nosso paladar, sobre a nossa alimentação, sobre as nossas decisões. Nos dá poder, nos dá autoridade, domínio próprio, Pai. O fruto do Teu Espírito em nós nos dá poder e autoridade sobre as enfermidades, sobre demônios, sobre todo tipo de mal. Repreendemos o mal nesta manhã em nome de Jesus. Dá um dia abençoado para teu filho e para tua filha, aquele que vai trabalhar. Abençoa esse trabalho, guarda, protege, coloca teus anjos lá guardando, livrando de todo o perigo do mal. Aqueles que vão pegar o carro, conduz em segurança até onde for. Deus vivo, em nome de Jesus. Guarda-nos, ó Pai. Abençoa aqueles que estão no luto nesse momento. Aqueles que estão enlutados, chorando sobre o ente querido que faleceu. Sabemos que o Senhor, Pai, é o Deus que tem o controle de todas as coisas. Meu Pai, eu lhe peço, consola os abatidos, consola os aflitos, consola os enlutados. Ajuda aqueles que estão passando, Deus, por uma crise, por um grande problema nesse momento. Eu oro, Deus, pela família do presbítero Joel, da irmã Mara, que nesse momento estão ali velando, Senhor Deus, a sua filha. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia, meu Pai, daquela família. Tenha misericórdia, ó grande Deus, daquela casa. Espírito Santo, só o Senhor pode consolar o coração aflito. Assim, Pai, como o Senhor consolou Jó, assim como o Senhor consolou tantos homens de Deus na Bíblia. Espírito Santo, consola teus filhos, consola os teus servos, Senhor da glória. Querido Deus, eu peço a tua graça sobre eles. Eu peço a tua bênção também sobre a vida de cada um que está nessa live nesta manhã. Sobre a vida de cada membro ali do Ministério Avivamento Pleno. Abençoa, prospera. Nos ajuda hoje a estar lá orando mais uma vez, sentindo esta graça poderosa. Que barreiras estejam sendo quebradas, muralhas estejam sendo destruídas. Nos dá mais unção, mais poder, mais graça, mais autoridade. Enche-nos do teu Espírito Santo. Nos fortalece, Pai, nos dá poder sobre a nossa natureza, sobre a carne. Nos ajuda, Senhor, a fazer a tua vontade. Deus vivo, em nome de Jesus, Pai, que seja um dia abençoado para a tua glória. Coloca teus anjos protegendo, nos guardando, nos livrando. Abre portas que estão fechadas. Dá vitória para a tua igreja, para o teu povo. Ajuda, Pai. Abençoa a nação brasileira. Tenha misericórdia desta nação. Abençoa nossas crianças. Abençoa, Deus, os idosos. Abençoa, Senhor, aqueles que estão presos e convence eles do pecado, do juízo e da justiça. Tem misericórdia. Muda as mentalidades. Convence do pecado, trabalha no coração. Senhor, abençoa. Muda a história nesse dia. É o que eu lhe peço e agradeço, Senhor. Repreendendo enfermidades, câncer, repreendendo doenças malignas aqui agora, pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, repreende toda a enfermidade no corpo, da cabeça aos pés, no espírito, na alma e no corpo, cada célula. Seja repreendida a enfermidade agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Meus irmãos, louvado seja Deus pela sua palavra, pela sua graça. Eu louvo a Deus pela oportunidade. Deus abençoe. Irmã Maura, irmão Juliano, Solange, irmão Jair, a irmã Neuda, a Cristina, a Jane, a Solange, a Sandra, o Alcione. Deus abençoe. A irmã Helena, o Antônio Carlos, a todos vocês, a irmã Carla, o pastor Reinaldo que sempre está nos ajudando aí, está conosco nesse ministério, juntos para a glória de Deus, fazendo as lives. Eu agradeço o pastor Reinaldo por todos esses dias aí que esteve ministrando a palavra de Deus. Deus tem usado a sua vida. A palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa, ela nunca volta vazia. Amém? Saiba disso. Nunca. Nunca, 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 nunca. E hoje, mais uma vez, Deus falou conosco. Irmã Anailka, Deus abençoe. Deus abençoe sua casa, sua família, os irmãos. E pedimos a bênção de Deus sobre a nossa vida nesse dia. Amém? Irmãos do Ministério Avivamento Pleno,
Hoje nós continuamos a oração. Ontem foi o primeiro dia, são 12 dias de oração. E ontem estava uma bênção. E eu creio que hoje será mais abençoado ainda. Irmãos, Deus colocou no meu coração algo muito forte, dizendo assim: a maior demonstração de fé de uma pessoa é a vida de oração. Quer conhecer se uma pessoa acredita verdadeiramente em Deus, não só de palavras, porque falar de palavras eu creio é uma coisa. A maior demonstração de acreditar em Deus é quando essa pessoa dobra os seus joelhos e fala com Deus. Eu acredito em alguém quando eu falo com Ele. Então, eu acredito em Deus quando eu oro e falo com Deus. A maior demonstração de fé é uma vida de oração. Então, vamos continuar em oração. Amém? Deus abençoe a todos vocês, fiquem na paz. E amanhã o pastor Reinaldo estará aí com os irmãos, mais uma vez trazendo uma palavra do céu ao seu coração. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos e todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus abençoe.